Boa tarde, eu vou fazer o resumo sobre o filme. Bom, o documentário O Fim do Sonho Americano, ele foi feito pelo crítico Noah Chomsky, e lá ele retrata a divisão de classes e como a concentração do poder, o monopólio das riquezas, influenciou e afetou os americanos. Para poder fazer isso, ele dividiu em 10 princípios. O princípio em 4 era reduzir a democracia e deslocar o fato de carregar a sociedade para os mais pobres. Quando eles viram que a massa, que era a população, estava tomando vida, indo para a rua, buscando seus direitos, eles disseram que eles estavam com muita democracia e tinha que reduzir, como se isso existisse. E então eles aumentaram os impostos para os mais pobres e diminuíram para os mais ricos, deixando os pobres mais pobres e os ricos ainda mais ricos. O princípio 2 e 5 era moldar a ideologia e atacar a solidariedade. Eles até tentaram reduzir a igualdade, mas não conseguiram. Já a solidariedade, que no caso era a união, quando eles viram que as pessoas estavam indo para a rua, eles tentaram dizer que é você por você mesmo, para acabar com isso, mas não funcionou. O princípio 3, 6, 7 e 8 era redesenhar a economia, controlar as eleições, controlar as regulações e manter a ralé na linha. E para isso, eles aumentaram o papel das instituições financeiras que, usando seu poder, riqueza e influência, controlou as eleições, tornando aquilo um ciclo vicioso de corrupção e desigualdade. Como também as grandes empresas tentaram tirar aquelas regulações que favoreciam os mais pobres, né? E com isso, com essa desigualdade, foram criados sindicatos, que eram a população que foi através de manifestações para as ruas buscar os seus direitos. E o Estado não gostou disso, então mandou a sua força coercitiva, no caso a polícia, para poder tomar o poder de volta, que acabou gerando várias mortes. O princípio 9 e 10 era o consentimento na produção e a marginalização na população. Quando eles viram que estavam perdendo a dominação, o controle sobre a massa, eles tentaram, juntamente com a mídia, alienar a população, lançando você precisa comprar isso, fazendo fábricas de consumidores. Então a população ia para as ruas, consumia muito mais do que podia, que acabou gerando a marginalização do povo. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina política econômica que surge em sua essência da vontade de limitação do Estado, para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. Essa vontade era intimamente ligada às lutas da burguesia na Inglaterra, e por isso que muitas vezes o liberalismo foi e ainda é facilmente associado a essa classe social. Dentro do liberalismo temos dois tipos, o político e o econômico. O sistema político liberal é opositor ao modelo monárquico, visto que as ideias do rei e de seus aliados não englobam o desejo da população como um todo, e muito menos os individuais. Dessa forma, um regime pautado na vontade de apenas uma única pessoa não permite o crescimento social e econômico, ferindo os princípios de liberdade e igualdade pregados pelo liberalismo. Já no liberalismo econômico, ele defende a livre atuação no mercado, isto é, sem interferência de taxas, de regimes fechados dos estados e de barreiras. Nos países em que o liberalismo econômico atua, o crescimento exponencial da produção é facilitado e, consequentemente, o lucro. Aqui, as leis da livre concorrência e de oferta e procura são bem-vindos, assim como o direito à propriedade privada e a forte valorização do trabalho humano que providencia sustento para a sobrevivência individual. Enquanto Adam Smith era o pai do liberalismo econômico, John Locke ficou conhecido como fundador do liberalismo político. O liberalismo é um sistema político e econômico que defende a não intervenção do Estado na economia e também defende o grande capital, o que não só mantém como aumenta a desigualdade social, que se originou com a criação da propriedade privada. Dessa forma, ele é um sistema que é negativo, em certos âmbitos, para a democracia, porque no regime democrático, teoricamente, o cidadão tem que ter voz ativa. Só que para isso é necessário reflexão. E é muito perigoso para o explorador quando o explorado começa a refletir, porque pode gerar uma reação revolucionária. Portanto, a democracia vigente, ela é aparente, o que é duplamente vantajoso para os anos meios de produção. Primeiro, porque mantém essa desigualdade social arquitetada, e segundo, porque aliena a população, dando a impressão de que a sociedade se governa, se controla. Esse sistema, apesar de bem engenhoso, ele é superestimado porque ele não protege a população.
Uma prova perfeita disso foi a quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929. Os Estados Unidos, que é a potência hegemônica, estava produzindo muito, aproveitando que a Europa estava devastada por causa da Primeira Guerra Mundial ainda. Só que a Europa começou a se recuperar, o que gerou uma superprodução, entendeu? Só que não tinha mercado consumidor suficiente para consumir os dois. O que aconteceu? Inflação, desemprego, fome e suicídio em massa. Esse foi o colapso do liberalismo. O que serviu também para provar de que o Estado ele não pode ser omisso, ele não pode parar de olhar pelo seu povo, pela sua população. Apesar do sistema liberal ter colapsado, foi criado um novo sistema, o neoliberal. O socialismo é uma doutrina política e econômica de que surgiu no século XVIII para o século XIX em base da Revolução Industrial, tendo como modificações na economia e gerando grandes transformações sociais. Devido à crescente expansão no meio industrial, os trabalhadores pararam de trabalhar no meio rural para trabalhar em fábricas, destinado à mão de obra. Nesta época, tiveram grandes divisões de classes, sendo o proletariado, que não tinha direito algum, só deveres, e vendia o seu trabalho à burguesia. Já a burguesia detinha a maior parte da riqueza, tinha vários privilégios e contratava os meios econômicos, fazendo com que a economia girasse. Sendo assim, um dependia do outro. No entanto, os lucros do meio de produção era destinado como a mais-valia, que significa valor final mais a soma dos meios de produção. Portanto, os lucros da produção iam mais para os patrões do que para os trabalhadores. Por consequência, teve o surgimento da luta de classes entre o proletariado e a burguesia. Também tivemos o surgimento do socialismo utópico, que consistia na igualdade, fazendo com que a burguesia realizasse uma divisão justa conhecida como comunismo, que significa uma transição do modelo do capitalismo para o comunismo, pois o objetivo dele era que a burguesia parasse a exploração e reconhecesse de forma voluntária. Seguindo o raciocínio do socialismo utópico, também teve o surgimento do socialismo marxista, baseado nos ideais de Karl Marx. Ele também seguia a igualdade dos direitos e deveres, mas consistia em realização do processo totalmente diferente, pois marxista, ele achava que o proletariado deveria assumir o poder econômico para depois seguir a igualdade. E já o utópico só queria o reconhecimento da burguesia para, desta forma, manter a igualdade dos direitos e deveres de ambas as partes. O Fim do Sonho Americano é um documentário excelentíssimo, que deve ser assistido e debatido inúmeras vezes. Obviamente, ele é voltado para os Estados Unidos, mas ele é válido como abordagem do capitalismo financeiro mundial. Um dos princípios da concentração de riqueza e poder na mão da dita cuja burguesia, que é apresentada pelo crítico social no documentário, é o enfraquecimento da solidariedade. Isso se dá devido ao fato de que, quando a população mais pobre se une para lutar pelos seus interesses, ele acaba apresentando uma ameaça para quem está no poder. Uma das principais críticas de Marx se baseava na ideia de que o capitalismo concentra injustamente a riqueza e que não oferece oportunidades iguais para todos. Noam Chomsky cita no documentário um marco muito importante que ocorreu nos anos de 50 a 60 nos Estados Unidos, a Era Dourada. Bom, foi uma fase em que todos tiveram a oportunidade de crescer, dos mais ricos aos mais pobres, e que teve apoio do governo para isso. Mas, infelizmente, não durou. Em outra passagem do documentário, Noam cita como a mídia é uma forte influenciadora da massa. E é uma coisa que se é vista no Brasil atualmente, né? E desde que o mundo é mundo. As instituições financeiras e a mídia, eles governam as pessoas, sabe? Induzem, incentivam elas a fazerem coisas. E as colocam umas contra as outras e contra si próprias. Se houver união, haverá força e, consequentemente, mudanças. Chomsky é um autor imprescindível para entendermos e lutarmos contra as perversidades das oligarquias corporativas.
que escravizam e alienam o mundo.